Olá, Deus seja louvado, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória dele. Obrigado, Senhor, por nos permitir mais uma leitura da Tua Palavra, Senhor. Agradecemos a Deus a direção da Palavra. Glória a Deus por isso. Hoje estaremos lendo o livro de Atos, capítulo 16, do versículo 1 em diante. Mas antes, estaremos lendo o capítulo 15, do versículo 40, 41, e daremos seguimento na palavra, para que possa todos entenderem o texto. Glória a Deus. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por aqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Nos dias de sábado, saímos fora da porta para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta,
seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te façais nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todos trêmulos, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tornando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam para fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Oh, glória. Então, nossos irmãos, veja bem, aqui é mais uma das viagens de Paulo, as viagens missionárias, né?
E aqui muitas vezes, olha, ele saiu passando pela Síria e Sicília, depois Derbe e Listra, encontrou com o irmão Timóteo, né? E assim seguiu até Listra e em Icônio. No caso, passando que estavam naqueles lugares, né? Porque todos sabiam que seu pai era grego. Então ele veio descendo até Jerusalém. Chegou até Jerusalém. Saindo de lá de cima da Síria, até Jerusalém ele chegou. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, vou cantar mais um louvor. Intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo, nesse caso, aleluia, quando chegou em Troade, aleluia, ele teve uma visão. Aleluia, né? Aleluia. Ele teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, pedindo para que ele passasse pela Macedônia. Né? E logo depois desta visão, procuraram partir a Macedônia. E concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Eles perceberam que o Senhor Jesus impediram eles de entrar na Ásia justamente para eles anunciar o Evangelho lá na Macedônia. E navegando de Troade, foram correndo em caminho direto para a Samatrácia e no dia seguinte para Nápoles. E dali para Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, que era uma colônia ainda. Naquela época era uma colônia. E ali ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, a libertação, vendedora de púrpura, olha só que libertação que eles fizeram. Vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela ficou atenta, ela ficou prestando atenção. Presta bem atenção no detalhe, irmão, que lá na frente, quando ela convidou esses para passarem a noite neste lugar, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Veja bem, como que essa mulher dava lucro? E que tipo de adivinhação ela fazia? Ela jogava carta, então ela invocava um certo espírito. Para que nós possamos entender, é como uma pessoa precisa de passar num cartomante ou num espírita para poder conseguir algo. Essa mulher tinha esse espírito. Essa mulher tinha esse espírito maligno. E Paulo e Silas, principalmente Paulo, o irmão Paulo, ele ficou angustiado, ele ficou perturbado. E voltou e disse ao espírito imundo: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo aqueles homens que eles iam perder o seu lucro, o seu dinheiro, mandaram prender Paulo e Silas na prisão. E levaram ele na presença, no caso, dos magistrados, mas que seriam os juízes de hoje em dia. E dando muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos os escutaram cantando, né? E de repente sobreveio um tão grande terremoto naquele lugar que os alicerces e os carros se moveram e as portas das prisões foram todas abertas. Acordando o carcereiro,
da prisão. Quando o carcereiro viu que os presos, pensando ele que tinham fugido, ele tirou a espada e quis se matar. Quando Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou de dentro, e todo trêmulo se prostrou perante Paulo e Silas, e tirou-os para fora, dizendo: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Veja que maravilha, irmãos. A palavra do Senhor chegou dentro de uma prisão, viu? A palavra do Senhor não escolhe lugar, não escolhe hora e nem ambiente. Chega em todo lugar, viu? Aqui à noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando a sua casa, os pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Olha que maravilha. No caso, essa pessoa que era o carcereiro, ele se converteu, né? Ele confiou sua vida em Jesus Cristo. Glória a Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente. Quer dizer, Paulo questionou porque foi preso. Quando nós, muitas vezes, não questionamos a perseguição, aqueles que nos injuriam, e sem sermos condenados, veja bem, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. Olha lá a resposta de Paulo. Eles pensaram que Paulo não era romano. E agora, encobertamente, nos lançam fora. Não, será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos fora. Está vendo a resposta de Paulo? E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Quer dizer, eram pessoas daquele mesmo agrupamento, porque Paulo, tanto sendo grego como romano, Paulo tinha entendimento, porque ele administrava lá o palácio. Então, vindo-lhes, dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. Essa pessoa com o nome de Lídia também foi liberta, viu, irmãos? Foi a libertação e a conversão de Lídia também nesse mesmo dia. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Glória a Deus. Que essa palavra, os irmãos e as irmãs possam ter reflexão de libertação para a honra e glória do Senhor. Porque no Senhor nós podemos mesmo, irmão, todas as coisas. Tem que crer no Senhor. Igual foi falado na palavra anterior. Em Cristo Jesus podemos todas as coisas, mas nem todas as coisas são lícitas. E por as coisas não ser todas lícitas, então não nos convém. Nos convém aquilo que é erro, o que é mal, o que sabemos que prejudicamos o nosso próximo, o nosso semelhante. Isso é mal. Isso não pode fazer. E a pessoa tem que fazer. Portanto, vai ser cobrado, porque o Senhor tudo vê. Oh, glória! Deus é bom em todo o tempo. Amém, Jesus?